Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Pode Solucionar. Hoje mais uma edição do Pode Solucionar. Estou muito feliz, cara, porque eu tenho aqui comigo um cara que... Porque a gente admira pessoas, a gente admira profissionais, a gente admira empreendedores, porque o universo da Solucionática, ele é literalmente envolvido, construído dentro desse universo do empreendedorismo. Então a gente admira pessoas, admira profissionais, mas eu admiro, além disso, em você, Júnior, o meu amigo Júnior, que é assim que eu considero você. Para mim é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por você estar aqui, cara. Contribuindo e trazendo informações para essa galera que nos acompanha no Pode Solucionar. Eu estou aqui com um dos grandes empresários dessa área que tem uma história muito bonita para compartilhar com a gente. E é isso que nós vamos fazer hoje. Muito obrigado, seja bem-vindo ao Pode Solucionar. Jean, para mim também é uma honra estar aqui. Eu que nesses praticamente 2 anos, né, passei a conhecer a Solucionática, mas mais do que tudo passei a conhecer as pessoas da Solucionática, né, porque por trás da Solucionática existem pessoas. E para mim é uma honra estar aqui também, você pode ter certeza, fazendo algo que eu gosto, que é estar perto de quem eu gosto. Que legal, show de bola. Junião, eu tenho uma curiosidade. Nutrivale, como é que tudo isso começou, cara? Qual é o... Mas vamos lá, antes da Nutrivale tem toda uma bagagem voltado para esse universo, uma história dentro desse mundo do agro e tudo mais. Conta pra gente, como é que é isso aí, cara? Jean, primeiro eu vou falar do que eu vivi antes de Nutrivale. Eu praticamente nasci dentro de uma revenda, né? Nos meus 9 anos de idade, eu fui convidado para trabalhar em uma revenda como office boy. Eu costumo sempre falar para todo mundo, eu comecei o badeco do badeco, né? Todo mundo mandava o Juninho, vai na onde, vai não sei na onde. E ali, eu não posso falar para você que eu vi que seria meu futuro, que eu era apenas uma criança, mas eu gostava de estar ali. Durante um período eu saí dessa revenda e fui trabalhar de office boy numa loja veterinária e 4 meses depois eu voltei para lá como estoquista. Eu tinha 10 anos de idade e eu cuidava do estoque. Com planilha, tudo anotadinho que saía, hora, data, tudo certinho. E logo depois disso, o proprietário dessa revenda me deu a oportunidade de aprender. Então pagou um curso de computação para mim, que eu cheguei a fundir o computador da empresa. Tanto que eu fuçava, o computador parou de funcionar. Ele falou assim, não, sai mais barato eu pagar um curso de informática para você. Então, aí eu fui evoluindo conforme foi passando o tempo. Então, do estoque, depois eu fui para o faturamento. Então, eu faturava, emitia as notas, arrumava certinho para o vendedor poder fazer a entrega. O nível de aprendizagem nesse processo é... E eu ainda era uma criança, aí eu já devia estar com uns 12, 13 anos de idade. Com 14 anos, essa empresa fechou, porque foi uma época muito difícil, né, para as revendas. E esse proprietário dessa revenda, ele era um visionário, mas ele era tão visionário que ele gastava o dinheiro antes dele ganhar. E, infelizmente, ele quebrou. Eu saí dessa revenda, fui trabalhar em outra revenda. Não deu muito certo. Aí, depois disso, eu fui trabalhar em Chapadão do Sul, uma cidade vizinha. Eu já tinha 15 para 16 anos de idade. Foi a minha primeira experiência que eu saí de casa. Foi a primeira vez que eu falei para a mãe, eu estou indo. Morei 7 meses. Quantos anos? Eu tinha 15 para 16. Estudava à noite, então era fácil eu trabalhar durante o dia. Trabalhei nessa revenda por 7 meses, Sempre Fértil era o nome dessa revenda. Eu dividia a casa com 2 pessoas, o Marcinho, que já faleceu, que para mim foi um exemplo de pessoa, e o Danilo, que o apelido dele era PG, um velho sistemático que me ensinou muita coisa do que eu não podia fazer. Essa revenda, em 2004, ela quebrou, porque foi a época da ferrugem asiática, né? Foi quando descobriu essa doença na soja. Vou falar, 2004, 2005. Foi. 2004, 2005, quebrou muita gente, muitas revendas, mas graças a Deus a gente passou por isso, né? Que a gente aprendeu muito. E eu voltei para Costa Rica nesse período. Quando eu voltei para Costa Rica, uma das pessoas que eu conheci na primeira revenda que eu trabalhei, o nome dele é Genivaldo da Costa Paniagro. O apelido dele é Ameba, todo mundo conhece ele por Ameba. Era uma pessoa que eu sempre tive uma admiração por ele, ele era um ótimo vendedor, uma ótima pessoa, e ele estava montando uma portinha para ele, Jean, que dá o tamanho de onde a gente está aqui hoje.
E eu falei, Ameba, eu quero trabalhar com você. Ele, não, Juninho, eu não posso te pagar, eu não dou conta nem de mim, eu vou dar conta de você. Eu falei, não, eu venho de graça, eu tenho 6 meses de seguro-desemprego para receber, eu venho trabalhar com você. Ele, aí dá certo. E ali eu comecei. Ou seja, quando eu estava na Sempre Fértil, eu ganhava em torno de R$500, livre, em Chapadão do Sul. R$500 em 2004 era muito dinheiro. Eu não dava conta de gastar esse dinheiro. E aí voltei, comecei a trabalhar com a Ameba sem ganhar nada. No primeiro mês, quando eu fui para sacar o meu seguro-desemprego, a Sempre Fértil nunca tinha depositado as coisas do seguro. Aí mesmo assim, o Ameba ainda me dava 100 por mês. A gente não estava... Em 2004, 2005, só para você ter uma ideia, você que está assistindo, depois pesquisa aí pra gente, Malu. Salvo engano, o salário mínimo era 70 e poucos reais. Se eu não tiver enganado, era 100 e alguma coisa. 110? 150, eu não lembro certo, mas para mim era 100 e alguma coisa. Em 2004. Você ganhava dois salários para quantos anos? Eu tinha 15 para 16. Ou seja... Era muito dinheiro. Era para uma criança de 15 anos. Eu gastava muito, era em lanche. Um lanche, um X-tudo, um X-bacon. Na época era 8, 10 reais. Penso tanto que eu não comia lanche. Nossa, tá doido. Tá, e aí? E aí, trabalhei esse período com... 6 meses. Com a Ameba, ganhando 100 reais. Ali, Jean, eu limpava o chão. Não tem vergonha nenhuma de falar isso. Eu limpava o chão, eu fazia café. Nem deve, né? Porque, e cuidava dos clientes que vinham ali. E a gente começou, durante um período, a fazer venda de adubo picado, de quilo. Para pequeno chacreiro, que é as pessoas que plantam milho para vender na cidade. Sim. Põe na caminhonete e vambora. Cara, e nós explodiu vendendo esse negócio. Cara, nós vendia muito. Tipo assim, para uma empresa pequena, você chegar a vender 37, 54 toneladas de adubo picado, Jean, você comprar de saco e vender de quilo, é muita coisa. E aí muito ticket, né? Começamos a vender milho, também picado. E quando eu completei 18 anos, o Ameba perguntou para mim, Juninho, você quer ir para o campo? Eu falei, mais do que qualquer coisa na minha vida. E antes disso, Jean, antes dele falar para mim se eu queria ir para o campo ou não, eu prestei um vestibular e passei em psicologia. Eu passei em terceiro na FEF, ou seja, eu tinha 50% da bolsa em Fernandópolis. Foi o período quando meu pai e minha mãe separou. Ou eu ia estudar... Ou ia trabalhar. Ou eu ia trabalhar. E não tinha como eu estudar, porque minha mãe não ia conseguir me manter e meu pai também não. E eu decidi continuar trabalhando. E aí, quando eu completei 18 anos, o Ameba, você quer ir pro campo? Eu falei, eu quero. Ele foi comprar uma Saveiro velha, caindo nos pedaços. Era amarela, para todo mundo saber que era o Juninho que estava andando. E no primeiro, vamos falar assim, os 3 primeiros meses, eu fiz ele mesmo fala até hoje que eu fiz o inacreditável. Eu vendi 10 mil toneladas de calcário em 3 meses, coisa que ele era acostumado a vender 1.000, 1.500, o ano todo. Eu coloquei a faca no dente e falei, eu tenho que vender, que senão a minha oportunidade vai passar. E a gente construiu, eu posso falar, a gente construiu a Zagaia, que é a revenda que ele tem até hoje, do zero. E ele dividia comigo, Jean, quando não tinha nada de dinheiro na conta e quando tinha. Então, a maior lição que eu tenho na minha vida, eu aprendi com essa pessoa. Eu sou eternamente grato a ele. Trabalhei 10 anos com ele. Em 2014... Se ele for assistir, o que você vai falar para ele assistir? Vou falar para ele assistir. Obrigado por você ter dado essa força pro nosso brother, porque hoje é um grande empresário. Ameba? Isso, Ameba. Conhecido como Ameba. Valeu, cara. Você vai nos assistir. Tá aí, registro do seu nome aqui. E em 2014, a For Química, que é uma das empresas que a gente vendia os produtos na revenda, me convidou para ser representante. O Reginaldo, que era o gerente na época, Juninho, tá na hora de você voar. Só que você pergunta para mim, Júnior, você queria voar? Não, eu não queria voar. Para mim estava muito bom ali. Porque financeiramente era bom, pela época, isso em 2014, eu ganhava uns 2.700 de salário e tirava em torno de 70 mil de comissão durante o ano. Cara, para quem era solteiro, morava com a mãe, você tá doido. Era muito dinheiro. É o que você falou, não dá para gastar, né? Não, eu gastava. Nessa época eu já aprendi, já sabia como gastar o dinheiro. Já tinha entendido o caminho das pedras. E aí eu saí. Mas antes de eu sair, já eu fui lá pedir benção para ele. Falei, cara, a For Química veio atrás de mim. Aí eu e o Reginaldo entrou dentro da sala dele, né, que era o meu gerente. E aí ele falou assim, Juninho, pode ir. Se não der certo, você sabe que as portas aqui estão abertas. E foi o porquê eu vim.
Eu saí no dia 9 de março. Foi o último dia meu na Zagaia. Dia 11 é o aniversário dele. 11/3/1980, é o ano que ele nasceu. Eu tenho o CPF dele gravado, o CNPJ da empresa que eu trabalho até hoje gravado, porque realmente fez parte da minha história. É sua história, né, cara? É a minha história, né? No dia 11 me doeu, porque eu não estava lá presencialmente o tempo todo junto com ele. Só que como eu fazia Chapadão do Sul e Chapadão do Céu, Costa Rica fica no meio. Então era fácil para mim. Eu continuava morando com a minha mãe, cara. Eu fazia ali. Mas um dia a Farquímica, Juninho, nós queremos que você vai para Rio Verde. Eu falei, Rio Verde? Sai fora, moço. Fica a 300 quilômetros da minha mãe. Agora que eu não vou mesmo. Você nasceu aonde? Eu nasci em Inocência, Mato Grosso do Sul. Mas Ok. com 3 meses de idade, meu pai e minha mãe mudou para Costa Rica. Aham. Eu não queria vir, Jean, por Deus do céu. Nunca foi minha vontade sair de Costa Rica para tão longe. 330 quilômetros não é longe. Para mim, na época, eu achava muito longe. Hoje, para mim, eu rodo 500 quilômetros do dia, geralmente. Mas... Todos os dias, Júnior? Todos os dias. Então tá, só segura que eu quero um parênteses aqui. Nós aqui no Pode Solucionar, nós falamos sobre as histórias de sucesso e falamos fundamentalmente sobre empreender. E aí eu costumo dizer isso, e aqui tem mais um exemplo para você que está assistindo a gente. Às vezes a pessoa é CLT, ela trabalha contratada em algum lugar, e ela fala assim, eu vou empreender porque aí eu vou poder trabalhar menos do que eu trabalho hoje. Deixa eu te falar uma coisa, você que está ouvindo, está aqui mais um exemplo. 500 quilômetros dia. Ou seja, empreender é se doar, né, Júnior? É se doar. E a gente vai falar disso mais para frente. Mas vamos lá. Aí, Rio Verde não, Rio Verde não, Rio Verde sim, Rio Verde sim. E na Farquímica, na época, tinha uma pessoa que foi um exemplo para mim de pessoa e de líder. O nome dele que graças a Deus ele está vivo ainda, José Ariovaldo Sartori. Ele era o diretor comercial da Farquímica. Eu tinha ele como... Eu tinha o Ameba como, vamos falar assim, o meu mentor ali, né? Que me ensinou tudo que eu sei. E eu tinha o Sartori como... O ideal. Você fala assim, esse velho é muito fera. E ele é até hoje muito fera. E aí ele me ligou. Ele falou assim, Júnior, todo mundo queria... Ele fala, a voz dele é assim, sabe? Todo mundo queria essa oportunidade de ir para Rio Verde. Nós estamos dando ela para você. Então é porque é para você. Aí você se sente importante, né? Sim. Mas mesmo assim eu tava com medo. E vim, Jean. Primeira vez que eu vim para Rio Verde, eu vim para alugar um lugar para eu morar. Na época veio eu, que hoje é minha esposa, a Valéria. Na época ela era minha namorada, em 2014. Alugamos um apartamento aqui no Jardim Presidente. Depois eu vim com a minha mãe, comprei os móveis. Minha mãe arrumou minha casa inteirinha, passou as roupas. Fez o... Mãe. Me ensinou os treinos, tudo que tinha que ensinar. Aí eu fui levar minha mãe embora. Levei ela embora num sábado e no domingo, na hora de dar tchau, ela olhou para mim e falou assim, meu filho, a mãe só vai te pedir uma coisa. Você nunca fala para a mãe que tá difícil. Porque o dia que você falar que tá difícil, a mãe vai mandar você voltar, porque a mãe não quer ver você sofrer. E até hoje é uma coisa que... Te emociona. Não tem como falar que eu não emociono, porque é minha mãe, né? E quando eu vim para cá, Jean, como representante da Farquímica, eu atendi um canal que... Eu não vou falar que eles são ruins, porque eles fizeram eu chegar até aqui. Mas era muito difícil o atendimento, a gestão junto com eles. Mas foi o que engrossou a casca para chegar até aqui. Fundamental, né? Foi excelente para a minha história, para o meu crescimento profissional, para o meu crescimento pessoal. Fiquei 6 anos atendendo eles como representante da Farquímica. Só que, como tudo na vida, tem hora que chega o limite. Financeiramente, para mim, na Farquímica era muito bom mesmo. Só que eu estava cansado. Eu nunca fui de trabalhar pelo dinheiro, eu trabalho pelo que o dinheiro me proporciona. Mas eu sei que eu tenho que estar feliz, porque senão o dinheiro nunca valeu de nada. Decidi sair da Farquímica, alçar um novo voo, né? Na época eu conheci o pessoal da Conceito Agrícola, tenho uma gratidão também por eles. Hoje são meus maiores concorrentes, mas eu agradeço eles também. E o Vitinho, que é o gerente geral da Conceito, Juninho, nós queremos que você vá para a Compass, que hoje chama ICL, né? Falei, Vitinho, não quero não, sai fora, não mexe com isso aí não. Mas o universo conspirou para que acontecesse. A Compass nunca tinha contratado uma pessoa que não fosse agrônomo. Acho que eu fui a primeira pessoa que não é agrônomo que eles contrataram, que eu não tenho vergonha de falar que eu não tenho formação nenhuma.
Minha formação foi a vida e agradeço a Deus. Fiquei 1 ano e 3 meses com eles. Aí você perguntar assim para mim, era bom? Era. Atender a Conceito era muito bom para mim. Mas a maneira com que a ICL trabalhava, a Compass trabalhava, não era o meu perfil. Aquele negócio sanguinário, aquele trem esquisito. Tipo assim, fala para você um negócio hoje e amanhã é outro. Ah, você tem que tratar o canal dessa maneira e por trás, não, você tem que meter a faca neles. Cara, eu não sou... existe uma face só. E eu decidi que eu ia prestar serviço para outra empresa também. Nideira, sementes. Falei, cara, eu vou prestar serviço para Nideira também, que se não der certo nessa Compass aqui, eu abandono esse povo e pronto, acabou. E eles empinou a carroça e foi uma discussão muito grande. Aí surgiu a oportunidade de Nutrivale. Uma pessoa que é amigo meu até hoje, eu considero ele como um amigo, nós não somos tão próximos mais, mas eu considero ele uma pessoa importante na minha vida, Marcos Gabriel. Ele sempre quis ter algo. Sempre. Ele sempre quis ter alguma coisa. Empreender. E você perguntar para mim se eu tinha vontade? Nunca, gente. Eu falo, não monto uma revenda nunca na minha vida. Eu não estou preparado para passar por um trem desse, não. Estou fora. E vai aquela, monta, não monta, monta, não monta. E aí a gente tem o costume de chamar um outro de Jax, né? Pela amizade. Ele em Jax, vamos, não vamos. E eu conversei com 2 clientes meus, que são referências para mim. Um deles falou assim para mim, Juninho, dá certo, cara. Falei, esse aqui tá falando que dá, acho que eu tenho coragem, né? Aí conversei com outro que em volume de área é muito maior e a gente tem uma proximidade muito grande, uma consideração um pelo outro. E ele olhou para mim e falou assim, não vai. Eu escorei na cadeira e falei, se ele tá falando para não ir, eu não vou, né? Aí ele falou assim... Só que o outro falou para ir. Não, calma. Aí ele falou assim, não vai por quê? Você não vai ter qualidade de vida mais, você não vai pescar que você gosta de pescar, você não vai andar de moto que você gosta de andar de moto. Você vai viver 24 horas por essa empresa que você quer montar. Aí ele respirou e falou assim, mas vai. Porque vai ser as melhores 24 horas que você vai viver, porque você vai estar trabalhando para você vai fazer o que você gosta, você não vai querer parar, você não vai lembrar de pescar. Falei, cara, e agora eu vou ou não vou? Sentei, conversei com a Valéria, que é a minha esposa, que é meu braço direito em tudo na minha vida. Não existiria... Um abraço, Valéria. Não existiria Júnior aqui em Rio Verde se não existisse Valéria. Ela foi o principal motivo... O esteio, né? Ela foi o principal motivo de eu vir para Rio Verde. Já vou te contar o porquê. Ela foi o principal motivo de eu vir para cá. E aí ficou naquela monta, não monta, vamos montar. Quando surgiu... Vamos? Eu falei, então vamos, né? Planejamos como que ia ser, estruturamos... como trabalhar, como atender cliente. Nós vamos alugar um lugar pequenininho. E eu já pensei na minha cabeça, não. Eu tenho que ter um lugar para as pessoas ir. Se é para fazer o que qualquer um iria fazer, eu não quero fazer. Eu sempre fui desse jeito. Pode ser um erro? Não sei, mas é a minha essência. Procurei, até que eu achei um lugar que eu falei, cara, é aqui. Sabe quando Deus te mostra? É lá. E aí passei na frente, falei, é aqui. Já liguei para uma corretora que é amiga minha. Falei, Simone, descobre quem que é o dono disso aí, eu quero alugar. Na verdade, eu queria comprar, né? Só que, graças a Deus, eu não comprei porque não era o momento de comprar. Fiz uma proposta, ele não quis vender no valor que eu queria e graças a Deus, né? Porque senão eu ia passar apertado. Deus mais uma vez. E aí, Jean, alugamos o lugar, ele montou do jeito que a gente queria montar, mas a gente não tinha nome ainda. Uhum. Que é normal, o início é isso. A gente tinha uma vontade de atender os clientes, que eu vivi nesse longo período, trabalhando dos 9 até os 33, né, que eu tinha quando eu abri a loja, mas não tinha um nome. E nós ficávamos, pensa um nome, pensa outro, pensa um nome, pensa outro. Um dia a Valéria escreveu num papel. Nutrivale, com 2 L's. Eu olhei aquele nome, eu parei já. É isso. De verdade, assim, eu emociono de lembrar. Eu parei e falei, cara, como é que ela pensou nesse nome? Já fui no Google para ver se existia alguma coisa com esse nome, né? Porque senão tem um monte e depois não adiantou nada. Exatamente, né? Não pode usar. Tinha Nutrivale, mas não tinha com 2 L's. Ela acertou, sem querer, ela acertou. E beleza. Apresentei esse nome pro Gabriel, né? Que ele era meu sócio na época. Meio que gostou, meio que não gostou, mas gostou do nome e a gente decidiu que ia ser Nutrivale. Aí pedimos para uma amiga nossa, amiga da minha irmã, na verdade, né, Maíla, o nome dela, fazer a logomarca.
Que é muito legal, eu gosto muito. Eu costumo falar, a Maíla deve ter 1,5 m de altura, mais ou menos. Acho que ela tem uns 3 ou 4 ou 5 filhos. Ela quase que não tem tempo para nada. Só que ela fez com maestria. Ela trouxe 5 opções para nós. Eu e a Valéria votou na mesma. O Gabriel votou numa, a Mariana votou na outra. A maioria vence. E ficou sendo essa logo que todo mundo conhece hoje. E tudo que aconteceu, desde o momento que a gente decidiu montar a Nutrivale até o hoje, eu sou eternamente grato a Deus, né? Pelo que a gente vem vivendo, todos os desafios, todos os trancos, todos os barrancos, todos os erros, que não adianta eu falar que não errou, é mais erro do que acerto no início, não tem como falar. Só que esses erros fizeram a gente chegar até aqui, graças a Deus. Eu acho que é assim, ó, quem empreende acredita que é uma vida mais fácil do que quem trabalha CLT. É que fácil é um termo muito complicado de você aplicar quando a gente fala de empreender. Empreender, por exemplo, eu já falei isso aqui com alguns empresários. Muitos empresários, por exemplo, eu já estou lá em outubro. Eu já estou pensando em situações e quadros, né, que estão lá na frente, cenários, né, que estão lá na frente. Empreender é muito isso, né, Júnior? É você estar constantemente não vivendo o presente, porque o presente você construiu em algum momento, está vivendo ele hoje, mas vivendo perspectivas futuras. Se você não tem estofo, se você não está sedimentado enquanto ideia, é aquilo que eu quero. No caso da Nutrivale, você tinha. Cara, é isso aqui, tanto que você se apaixonou pela logo, pelo nome e tudo mais. Se você não tem isso, fica difícil de suportar essa carga, que é uma pressão, que é importante. Você estava falando que você veio e Rio Verde existe porque Valéria existe. Como é que foi isso? Eu conheci a Valéria em 2000 e... Ela vai danar comigo se eu errar na data, mas se eu não me enganar, acho que foi 2010. Não arrisca. Ó, Valéria, eu falei para ele não arriscar, mas deve ter acertado. Não sei, eu sou muito ruim de data. Tá, ela gostava de alguém e eu gostava de alguém. Tava os dois sofrendo e deu certo de começar algo. A gente ficou mais ou menos uns 3, 4 meses, 5 meses junto e ela foi fazer faculdade fora de Costa Rica, em Santa Fé do Sul, São Paulo. Os 5 anos de faculdade dela foi namoro à distância. Quase todo final de semana eu tava lá, porque tem que fiscalizar, né? O olho do dono que tá lá cuidando. E às vezes durante a semana eu ia também, bate e volta. Saía 5 horas da tarde de Costa Rica. Quanto tempo? 5, dava 330 quilômetros. Eu fazia com 2 horas em micharia. Era muito corrido. Às vezes eu saía 5 horas da tarde e 3 horas da manhã eu tava voltando. Eu ia lá para ver ela. Eu namorei 2 anos à distância. Eu morava em São Paulo e a minha esposa morava no interior. 2 anos, namoramos 4. 2 anos foi a distância. Então eu sei exatamente isso que você viveu. A loucura que é, né? Exatamente. E durante o período da faculdade dela, ela fez odontologia, ela é formada, né? Ela é uma dentista formada, especialista em endodontia, que é canal. Durante a faculdade dela, ela viu muitas pessoas indo para o Rio Grande do Sul, indo para o Mato Grosso, indo para inúmeros lugares e financeiramente sendo muito bom nessas clínicas populares. E ela pensava em ir para o Rio Grande do Sul, se recebesse uma proposta. O plano era esse. Por quê? Porque eu morando em Costa Rica, ela não sonhava em voltar para Costa Rica. Costa Rica, na época, acho que tinha 27 mil habitantes. Tem dentista trombando um no outro lá. Até hoje ainda é. E nunca foi o sonho dela voltar para Costa Rica. Ou seja, se eu continuasse em Costa Rica... Vocês não iam ficar juntos. Não ia ter como ficar junto. Eu não ia... Se ela fosse para mais longe ainda, um namoro à distância, daí ia ficar mais difícil ainda. E quando surgiu a oportunidade de vir para Rio Verde, conversei primeiro com a minha mãe, lógico. Conversei com a Meba, meu mentor, mago, meu guru. E conversei com a Valéria. Ela, quem sabe, tá certo, né? Eu vim... Nós estamos falando de que ano? Eu vim em 2014 para cá. Certo. Eu vim em 2014. Aí ela formou em 2015. Formou em 2015. Então eu fiquei 1 ano e pouco aqui. 1 ano e meio sozinho em Rio Verde. Ela vinha passear, me ver, né? Me visitar.
e eu ia em Santa Fé também alguns finais de semana. Aí quando chegou no final da faculdade dela, Jean, ela ficou balançada. Eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para Rio Verde. Falei, agora lascou. Eu vim para Rio Verde para dar certo a gente ficar junto. Ela vai para o Rio Grande do Sul, matar ela eu não vou, que eu vou presa, mas vontade tá, né? Aí ela decidiu vir para Rio Verde. Então, Rio Verde na minha vida existe em função de fazer a gente dar certo, a gente construir algo junto. E de lá para cá, de dezembro de 2015, 12/12 de 2015, foi o dia que ela chegou aqui para cá. Nós estamos falando aí de 8 anos que ela está aqui, já. A nossa vida se transformou, mas principalmente a minha. Eu deixei de ser um rapaz, né, vamos falar assim, tinha responsabilidade, que já morava sozinho e tudo, e eu acho que realmente eu aprendi que era ser um homem. Ter responsabilidade da casa, ter responsabilidade de família, que é eu e Hélio, o Thor e a Panqueca, né, que somos em 4 em casa hoje. Então, hoje Rio Verde existe porque existiu Valéria e existe Valéria na minha vida. Cara, e você sabe que o fato da gente ser parceiro, né, a Nutrivale parceira da Solucionática, e mais do que isso, Jean é parceiro do Júnior, eu tive acesso à sua equipe, né, em função do método, né? Eu tive acesso à sua equipe, do relacionamento que você tem com a sua equipe e dessa relação de vocês, sua e da Valéria, nessa relação. E eu posso comprovar o seguinte, é extremamente saudável, porque quando não é, a gente consegue perceber a olho nu. E principalmente o fato me ajuda, eu tenho uma certa vantagem, porque eu passo o meu dia inteiro, todos eles, junto a empresários. Então eu consigo ter essa percepção. E a percepção que eu sempre tive quando estou junto do time da Nutrivale é uma percepção de que as pessoas estão lá porque realmente querem estar tão respaldadas, né, pelo Júnior no que se refere ao ganha-ganha que a gente fala tanto na Solucionática, né? Ninguém faz nada de graça. E o principal motivo de existir no Nutrivale, Jean, eu falo sempre que tem oportunidade de conversar com o time, ou individualmente, ou com o grupo, eu sempre peço para eles, o dia que vocês não sentirem vontade de vir para cá, não venham. É porque acabou. Eu saio todo dia da minha casa apaixonado para ir para a Nutrivale, e eu quero que todo mundo sinta isso. Ninguém é 24 horas perfeito, ninguém é 365 dias perfeito. Mas a partir do momento que eu saio da minha casa e eu vou para o meu ambiente de trabalho e eu sinto como se eu estivesse em casa, é ali que eu quero estar. E é o que eu tento ao máximo fazer para que o time tenha também. Eu aprendi aqui na Solucionática, que é o ambiente, né, que faz com que as pessoas permaneçam. Eu falo muito para o time também, eu não sou perfeito e nem quero ser. Jesus Cristo, que na minha opinião foi perfeito, não agradou todo mundo, imagina eu. Então vai ter momento que eu vou estar estressado, vai ter momento que eu vou estar de cara feia. Faz parte do jogo. Vai ter momento que eu não vou querer conversar com ninguém, que eu sou ser humano igual a todo mundo. Vai ter um momento que eu vou querer ficar quieto no meu canto. Mas isso não quer dizer que é o ambiente no Nutrivale que está assim. Então, tudo que a gente vem vivendo, o time que a gente tem hoje, o aprendizado que eu tive a partir do momento que eu comecei a fazer o método Solucionática, eu posso falar que a gente nunca foi tão feliz igual a gente está sendo, Jean. Cara, as pessoas que estão lá, que a gente vê a evolução, a gente tem case de sucesso dentro do nosso time. E não tem dinheiro que paga isso. Hoje, perguntar para mim, Júnior, o que mais valeu a pena de existir no Nutrivale é a construção das pessoas que estão lá dentro. Você vê uma pessoa chegar... É uma responsabilidade muito grande, né, É Júnior? muito grande, mas quando você vê que deu certo, não tem nada que paga isso. A gente tem... O bem-estar que traz, né, a sensação do dever cumprido é algo indescritível. Fantástico. E nem todos que passam permanecem, né? A Nutrivale ela é um barco que está navegando. Nem todos vão permanecer. Acho que não existe empresa nenhuma que não, todo faz mundo parte. está do começo ao final. Mas eu sou extremamente grato por todo mundo que passou, Jean. Desde o primeiro funcionário que a gente teve, o meu sócio, Gabriel, foi meu sócio no passado, eu tenho gratidão por ele. Todas as pessoas que por ele passaram, Bianca,
Maicon, Milena, Leônidas, todos que passaram por ali. Houve divergências? Sempre vai haver, não tem como. Mas eu sou grato. Faz parte do jogo, mesmo né? assim, eu sou grato a eles porque eles fizeram com que eu chegasse até aqui. Muitos me engrossaram a casca e muitos me ajudaram realmente demais da conta. Só que, felizmente ou infelizmente, o barco ele segue. E eu tenho falado muito para... Quando eu vou entrevistar alguém ou quando o time de desenvolvimento vai entrevistar alguém, a própria Mirelle, que é do administrativo, e a Valéria vão entrevistar alguém, a gente tem que contratar, isso eu aprendi aqui no Solucionática. Essa dica foi a melhor do mundo. Se eu estou escutando rock and roll, Jean, o que as pessoas que trabalham comigo têm que escutar? Rock and roll. E isso ficou na minha cabeça e não sai mais. Então eu tenho que contratar pessoas que têm o mesmo propósito que eu. Qual que é o seu propósito? É atender bem o cliente, é crescer profissionalmente. Opa, nós temos alguma coisa a ver, então vamos junto. Vamos caminhar junto. Então, hoje, do geral, nós somos 20, acho que 21. Acho que é 21. 21 pessoas. É a data, né? O número de... É assim mesmo, faz parte. Se você perguntar para mim... Júnior a figurar. Se você perguntar para mim quanto que vale um carro, eu sei te falar. Agora, quantos funcionários tem, eu não sei. Junião, eu queria algumas situações importantes que eu quero ouvir você. Uhum. A primeira delas é 2024. O que você tem de perspectiva? Quando eu te pergunto isso, o que você, para onde você está olhando? Quais são as perspectivas da Nutrivale? O que você acha do mercado? O que você está vendo do cenário? Eu tenho uma visão muito particular. Não quero te influenciar antes. Eu quero ouvir você. Qual é a sua visão do que vem por aí? Para falar de 2024, primeiro eu tenho que falar de 2023. 2023 foi o ano mais desafiador da minha vida profissional. Foi o ano mais desafiador porque... eu vivi um pouco disso com você. Aconteceu muitas vezes das coisas sair da sua mão, de você não estar preparado para aquilo. Eu comecei um negócio há 2 anos atrás, no Nutrivale eu abri em outubro de 2021, então eu não tinha experiência nenhuma em gestão de nada. A verdade é essa. Eu brinco muito, nós pegamos um avião, as peças do avião, fomos na montanha e jogamos. Nós temos que voar, nós temos que montar esse avião antes de cair no chão. E assim nós fizemos, nós não acertou o chão, mas nem quer dizer que nós decolamos de uma vez. E a gente vem evoluindo a cada dia. Então, o ano de 2023, ele nos preparou para o ano de 2024, Jean. Tudo que a gente passou em 2023, medo, cansaço, exaustão, teve um momento, desespero de você falar, cara, não é possível. Teve em outubro, eu perdi um negócio com o meu maior cliente. Cara, me doeu, velho. Puta que pariu. Eu tava aqui, ó. Eu tava aqui na Solucionática, a hora que ele me ligou e falou assim, não vai dar esse ano. Eu aguentei firme aqui, fui embora pra loja, cheguei lá na loja. Realmente eu tava... derrubado naquele momento? Eu tava o cachorro da sarjeta. Eu tava ruim mesmo. Eu não tenho costume de entrar na minha sala, Jean, de ficar muito tempo lá. Nunca fui uma pessoa de escritório. Preciso fazer mais. Estou aprendendo que é necessário e venho fazendo um pouco mais. Na minha sala, a Valéria montou para mim, quando você entra de frente para a minha sala, tem uma imagem de Jesus Cristo, Cristo caminheiro, com a mão estendida, a Bíblia com um terço, do lado direito a foto minha e da minha mãe, do lado esquerdo eu e a Valéria, e mais do lado esquerdo o Thor e a Panqueca. Então ali tá tudo que eu amo, tá dentro, tá ali. Tá ali. E eu olhei para a Bíblia, Jean, e olhei para Jesus Cristo e falei, meu pai, o que o senhor está querendo me mostrar que eu não estou enxergando? Eu só quero que o senhor me mostre o que eu não estou vendo. E tipo assim, eu desabei, Jean, de chorar mesmo. Eu sentia, é como se eu sentisse a presença de Deus me encostando. Falando, vai. É como se eu tivesse transformado, Jean. E as coisas, eu comecei a ver a oportunidade onde não tinha. Então, o 2023, ele foi o ano de me mostrar para onde eu tinha que olhar em 2024. Então, ele nos preparou. E quando o time viu o baque que eu tomei e viu eu levantando do soco,
todo mundo levantou. Eu fui criado, Jean, que eu posso falar 10 coisas para uma pessoa fazer. Se eu der o exemplo de uma coisa, ele vai fazer. Uma vez ele vai fazer. Eu fui criado assim, o mundo hoje não é tão dessa maneira, mas eu continuo pensando dessa maneira, porque eu fui criado assim. E eu vi que o meu time recuperou junto comigo. Sentiram o baque, mas eles recuperou junto comigo. Então, quando eu falo de 2024, eu imagino como o melhor ano de nossas vidas. Profissionalmente e pessoalmente. Por quê, Jean? Quando você vem de um ano difícil... Compactuo, tá? Só para você entender. Eu não queria falar antes, mas compactuo. Quando você vem de um ano difícil, que ele te prepara, é num momento de tristeza, é num momento de frustração, de dificuldade, que você vê quem realmente está do seu lado. Então, ele te prepara para quem você quer que caminhe junto com você. Então, o 2024, eu sei quem está segurando a minha mão, eu sei quem eu posso levar e quem quer me levar. Então, o 2024, ele está leve. Eu até brinco com os clientes, eu falo, eu não imaginava que o 2024 ia começar tão bom. Não. Eu já encerrei o 2023 muito bom. Eu tinha uma meta pessoal de chegar no mesmo faturamento antes de virar o ano do que foi o ano passado. Porque o 2022 foi fantástico. Eu abri a Nutrivale em 2021, fiz um número que eu não imaginava. 2022 eu explodi num número que eu nunca sonhava na minha vida. 2023 eu só tomei pancada. E eu falei, cara, se até o dia 31 de dezembro eu conseguir chegar no mesmo número que eu fiz em 2022, nós é herói demais da conta. E conseguiu. No dia 30, Jean. Por Deus do céu, no dia 30 eu tirei um pedido de 261 mil, que eu falei, meu pai do céu. Sabe o que eu sei empatar assim? Você olhar no BI, que a gente tem um BI, você olhar no BI e falar assim, Deus não fez isso, não. Fez. Do dia 30 para cá, eu posso te falar que eu voltei a ser aquela pessoa que emociona, aquela pessoa que respira e dá aquele... Como se eu sentisse o que eu não estava sentindo mais, de tanta pancada que tomou em 2023. Então, no último dia, comercialmente, que foi o dia 30, né? Aconteceu um negócio desse, não tem preço. Tanto é que eu fiz a venda, eu falei assim, eu vou lá levar, cara. Quem vai levar é eu. Podia pedir para qualquer um dos meninos levar. Eu falei assim, não, eu vou. Eu quero ir. O psicopata da entrega quer ir lá entregar. Chamei um cliente que é muito amigo meu, o Matheus Caetano. Falei assim, Caetano, vamos mais ele? Ele falou, vamos embora. Que ele é, além de amigo, ele é meu cliente. Como tem inúmeros outros, o Pedro, vários outros clientes. E a gente foi lá, fez a entrega, voltou rindo, brincando. Ele voltou dirigindo a caminhonete, que ele sonha em comprar uma para ele, só não tem coragem, desgramado. Então, o final de 2023 já começou a me mostrar o que seria 2024. Dia 1º, fiquei quietinho em casa, curtindo a patroa. Eu vou fazer isso por nós, né? Não é por ela, é por nós. No dia 2 já estava louco no mundo. E aí as coisas já começaram a acontecer, já. Vendi para aquele cliente que eu já não tinha vendido no ano passado. Aquele que tinha te dado a negativa em 23. Voltou. Aí vendi para outro cliente e, tipo assim, as coisas estão acontecendo numa proporção que eu tenho muita gratidão a Deus. Mas eu falo que Deus preparou para que a gente vivesse isso. Eu acredito que muitas empresas tenham passado por isso, né? No primeiro ano, no segundo ano. Eu não tinha noção nenhuma do que era empreender, porque eu não me preparei para empreender, né? Então, eu vim aprendendo nesses 2 anos. E quando eu falei que eu passei a aprender depois que Solucionática entrou na vida da Nutrivale e automaticamente na minha também, é que muitas decisões que eu tive que tomar para seguir, não é que a Solucionática falou faz, ela me mostrou o que eu tinha que fazer. Que isso é o mais importante, né? Eu lembro quando o Jean e o Elias foi lá apresentar o método para mim, de verdade, eu quis conhecer o método por causa do Pedro, pela admiração e o carinho que eu tenho por ele. Eu falei assim, esse cara é tudo louco, velho. Porque eu nunca acreditei no consultoria, já. Nunca. Esse cara vir mandar você fazer, nunca acreditei. E aí entra o Jean e o Elias lá e fala um monte de coisa pra mim. Eu falei, fiquei doido. Falei, cara, esse cara é doido, mas eu quero participar dessa doidura deles. Comecei devagar.
o Jean sabe bem, né? Comecei no... vou atender por demanda, vender é melhor, eu vou deixando isso aqui de lado. E chegou um momento que realmente a gente teve que tomar uma decisão, mas eu não sabia como. O Elias marcou com o Jean, nós entrou para dentro da sala aqui, e o Jean pôs eu lá no chão e falou, desgramado, olha para onde você tem que olhar, e foi. Não sei se você lembra, você falou assim para mim que, a primeira coisa que você pergunta, por que você trabalha? Eu nunca vou esquecer disso. E foi uma coisa que me marcou, porque eu passei a pensar, porque realmente eu estava ali. Eu não estou ali, não é por mim no início da Nutrivale. Realmente é pela minha família que eu estou ali, é o ganha-pão nosso, né? É eu, Valéria, Thor e Panqueca, não tem outras pessoas. E eu passei a olhar para a Nutrivale de uma maneira diferente, para as pessoas de uma maneira diferente, entregáveis e recebíveis. Cara, se não está me entregando, não tem como. E realmente é o mundo que a gente vive hoje. Dá os feedback, faz as coisas, tudo tem que fazer, né? Desenha o que é para fazer, mapa da função e tudo, não fez, é o quê? Não é incompetência, é má fé. Então não tem como, não negocia. Gestor profissional não negocia com má fé e gravou. Então hoje tem decisões que ainda são difíceis de ser tomadas. Não tem como falar, porque eu sou ser humano. Mas não dói tanto mais. É leve, porque você fala, realmente, eu não posso fazer por ele o que só ele tem que fazer. E graças a Deus nós chegamos aqui. Até aqui, né? E vamos continuar, se Deus quiser. Como quando eu disse para você que compactuo dessa coisa do 2024, é porque eu entendo verdadeiramente, cara, Júnior, e eu te ouvir falar é muito legal. As pessoas já sabem o que está posto. Qual é o governo, qual é a perspectiva econômica, como é que é a postura em relação a quem empreende. Uhum. Não dá mais para ficar chorando leite derramado, né? Agora é o seguinte, 2024 está aí e eu vou te dizer, eu acredito muito num ano promissor. Vamos lá. Eu não sou nem otimista, nem pessimista. Eu sou realista positivo. Eu procuro observar a realidade e entender nessa realidade o que tem de elemento que representa oportunidade e que representa positividade. Essa análise ajuda a gente, quando está empreendendo, a observar. Obviamente que você tem que olhar os problemas e entendê-los. Mas quando você observa as oportunidades também, você consegue se encaixar ou se adaptar a realidades que possam fazer você aproveitar essas oportunidades. Então é por isso que eu entendo que 2024 será sim um ano, eu não sei se será o melhor ano do resto das nossas vidas, como tem o clássico do cinema, mas sim será um ano muito legal. É o que eu acredito, Junião. Eu tenho essa perspectiva. Você que está me ouvindo, que é empresário, eu tenho essa perspectiva. Eu quero dizer que a sua história, cara, ela é inspiradora, ela é muito legal. Nós estamos falando de um cara que aos 9 anos, 10 anos, estava trabalhando no almoxarifado, com 15 anos já tinha uma história profissional, estava aprendendo de forma galopante, que deixou a família, que a mãe olhou para ele e falou para ele, não fala que não está bom porque eu não vou deixar você ficar, vou querer que você volte. E isso é inspirador para qualquer um que estiver assistindo, o quanto empreender é legal, independentemente do que venha acontecer. É legal porque você falou uma coisa importante aí, casca, né? Te constrói enquanto pessoa e enquanto profissional. Parabéns pela sua trajetória. Eu fico extremamente grato de, em algum aspecto, poder ter te ajudado nas tomadas de decisão. Eu tenho certeza que a nossa parceria ela é para sempre. Nós vamos estar juntos outros momentos, construindo juntos, porque nós vivemos isso juntos, né, durante todo o processo. Te agradeço demais, inclusive, pelo prestígio, né, em relação à Solucionática e tudo mais. Eu costumo brincar o seguinte, que eu adoro dinheiro, Júnior. Falei isso para você já, né? Eu gosto demais de dinheiro, mas eu já entendi que para ganhar dinheiro só tem um jeito. É o cara que me acessa ter seus objetivos cumpridos. E é assim que eu vejo que você encara seus clientes. O objetivo da Nutrivale
Você falou isso agora há pouco. Talvez passou assim, né? Meio ano passando, mas você falou. O dinheiro é necessário, é fundamental, o faturamento é fundamental, a lucratividade, mas só vem se tiver esse olhar que eu também vejo que a Nutrivale tem em relação aos seus clientes. Isso para mim é muito nítido na Nutrivale. Faz sentido para você isso, né? Faz, total, Jean. É uma frase da Solucionática, né? Nunca foi tão fácil diferenciar. Nunca foi, Jean, tão fácil. Eu deixo bem claro, tanto para os clientes, que não existe 2 júnior. É um só. O júnior que está aqui na Solucionática hoje é o mesmo que vai estar lá dentro de casa daqui 40 minutos. É o que amanhã, às 6h30 da manhã, está indo mais um cliente visitar uma área. É um júnior só que convive em todos os meios. Porque eu não sou um personagem, eu sou uma pessoa que quer entregar o melhor serviço, que quer entregar o melhor atendimento. Não somos perfeitos e nem queremos ser. Mas a partir do momento que você dá o seu melhor, você entrega o seu melhor, o universo ele sempre vai conspirar para você. Eu assisti uma vez aquele documentário O Segredo. Tudo que a gente joga pro universo, ele devolve. Conspira, né? Então tá aqui, ó. Eu, inclusive, recentemente, a Malu tá aqui, nós vimos uma passagem da Bíblia falando sobre o fato de que quando você vai exercer o seu trabalho, primeiro a gratidão por ele existir, e segundo que faça ele como se você fosse... Se aquele trabalho fosse uma demanda gerada por Deus. Você tem que entregar aquele trabalho para Deus. Cara, isso pode parecer pregação, mas vem comigo. Se você foca o que você vai entregar, como se você imagina, Deus está lá no trono esperando você entregar o seu trabalho, cara, tenho certeza que você vai se dedicar num alto grau, porque o cara está esperando o seu resultado. E eu vejo isso no Nutrivale. Eu quero dizer para você que você é parte da história da Solucionática. E te agradeço, obrigado. Como eu disse, você é parte da história da Solucionática, você está na apresentação da Solucionática, você até comentou, né, que tem gente que volta e meia e fala para você, eu vi você. Você estava lá, né? Você está lá. Na apresentação da Solucionática tem um vídeo seu falando da nossa trajetória juntos, então te agradeço profundamente, eterna gratidão, espero que a gente amplie essa amizade para além do universo dos negócios, mas para a gente finalizar o podcast, que, cara, que história massa, eu quero que você, cara, deixa tem gente aí empreendendo, tem gente querendo iniciar tem gente vivendo aquela sua história de quando você tinha 15 anos, talvez hoje. Hoje. O que você deixaria, cara? Eu sei que... Eu quero que venha daqui. O que você deixaria, cara? Já eu posso falar... Igual eu falo para o meu time. Tem pessoas no nosso time que começou como estagiário, ganhando R$800 por mês, porque eu não acho justo uma pessoa entregar um serviço e eu não pagar nada por isso. Então, até o estagiário recebe alguma coisa dentro da loja. Eu deixo bem claro para eles que qualquer um pode ocupar a cadeira que eu estou sentando. Eu não sou mais bonito que ninguém, já, eu nem quero ser. Então, qualquer pessoa pode, desde que faça por onde. Tropeçar, todo mundo vai tropeçar, mas o poder de reação ele tem que ser muito maior. Eu comparo a vida de empreender com os filmes do Rock Balboa. Você vai lembrar, é pancada do Eu lembro porque, inclusive, fiz maratona esses dias, do primeiro até o último. É pancada do começo ao final, mas no final ele vence. Por que nós não podemos vencer? Então, todo mundo tem a chance da vitória, da conquista, mas para toda vitória acontecer, tem um caminho que você tem que percorrer. E o mais importante não é a última linha. É o caminho que a gente percorre, que a gente vai construir junto. E eu costumo sempre falar, Jean, que o mais importante na minha vida profissional não é o dinheiro, não é o sucesso. Júnior, você tem sucesso? Cara, eu tô longe do que as pessoas imaginam que é sucesso. Você tem uma casa boa, você tem um carro bom. Cara, graças a Deus nós trabalhamos para isso. Mas isso para mim não é sucesso ainda. Eu vou ter sucesso total, Jean, quando eu olhar para o meu time e todo mundo tá bem, tá melhor do que quando chegou. E é o que a gente quer construir todos os dias junto com essa meninada. Hoje, se a gente pegar a média de idade lá na loja, tem de
19 a 20. Umas figuraças, né? Umas figuraças, né? Os assistentes. Aí na equipe comercial tem a Isabelle com 24, a Mariana com 26. Vamos combinar que a Isabelle é uma figura. É uma loucura. A Isabelle é fora do esquadro. A Isabelle é minha versão feminina. E aí tem o Denis com 30. Vai fazer 35 agora, dia. Encontrei o Denis recentemente num restaurante. O Denis faz dia 16, se eu não estiver enganado. Acho que é dia 16. Então, é um monte de pessoas aprendendo junto, construindo junto. Então, a mensagem que eu posso deixar, Jean, para quem estiver empreendendo nesse dia de hoje, querendo tomar a decisão, primeiro de tudo, acredite primeiramente em você, que acho que é o principal, é acreditar em você. Independente da religião, acredite no mentor maior, que é Deus, que faz tudo por onde a gente chegar, onde a gente está, e valorize as pessoas que estão com você. Faça pelas pessoas o que você queria que fizessem por você. A Valéria, que é minha esposa, ela sempre observa muito isso em mim, Jean. Independente do lugar que eu tô, qualquer pessoa que vier vender para mim, não é que eu quero comprar, eu quero que ele me convence que eu tenho que comprar dele. Porque eu estou aprendendo. Eu vivo de venda desde que eu entendo por gente. Quando eu estava lá no... É nobre. Quando eu estava lá no passado, eu já vivia de venda. Todo mundo é vendedor. Uma criança nasce vendendo. O pai vai lá e fala para ele assim, se você fizer isso, você ganha isso. Opa, vou fazer isso, que eu vou ganhar isso. Então ali ele já está negociando alguma coisa. Então, a partir do momento que eu converso com alguém, eu entendo a mensagem que ele quer me falar, talvez eu não vou comprar. Mas alguma coisa com ele ali eu estou aprendendo. E a gente observa muito que o mundo hoje em dia, Jean, independente da posição que a pessoa está, ele esquece o valor das pessoas. No dia 13, eu e a Valéria, a gente fizemos uma viagem. Não existe, né? Nós fizemos uma viagem e no nosso retorno a gente pegou o avião e pousou em Belo Horizonte? Belo Horizonte, não sei o nome do aeroporto. Tinha um espaço de tempo entre a escala e a gente foi comer. A gente comeu um cachorro quente, depois a gente foi comer uma salada e depois a gente foi comer um sorvete. E a gente observando a maneira com que as pessoas estavam atendendo a gente em Belo Horizonte. No cachorro quente o atendimento foi médio. Na salada, no início, foi horrível o atendimento, mas depois eles viram que nós pessoa normal, igual todo mundo, trataram melhor. No sorvete foi fantástico. Eu não queria sair daquele sorvete, eu queria continuar lá. E uma das coisas que uma das moças falou no sorvete, vocês são a primeira pessoa no dia de hoje que trata a gente bem. Porque a maioria das pessoas, tem pessoa que taca o dinheiro, tem pessoa que fala, eu quero esse sabor aqui, não fala mais nada. E eu e a Valéria, a nossa criação foi assim, né? A mãe dela criou ela muito bem, a minha mãe criou muito bem também, que é você valorizar a pessoa que está te servindo. É o servir, né? O servir vem de onde? Ele vem, bíblico, então eu vou dar um né? testemunho do que aconteceu comigo neste último domingo, mais conhecido como ontem. Hoje é segunda. Eu fui a um desses atacadistas, eu não vou citar o nome, e a gente chegou no caixa, e eu vou citar o nome do menino, um menino chamado Alex, tá? No caixa do supermercado. Cara, que menino diferenciado. O atendimento dele, muito legal. Para você ter uma ideia, tinha um produto sendo passado num valor maior do que estava na etiqueta. Não foi a Alessandra, nem fui eu que detectamos. Ele falou, opa, peraí, esse produto aqui não está nesse preço, está diferente. A atenção dele em relação ao trabalho dele e a postura dele frente a gente. Ele chamou a gerente e falou, isso aqui eu passei, mas não é esse preço está errado. Ela veio, refez e tudo mais. Coisa de R$10 de diferença. Mas eu gostei de ver a atenção dele e etc. Pois bem, falei para ele, cara, que trabalho seu, parabéns. Fiz esse elogio, eu percebi que ficou nítido no rosto dele, Júnior, a satisfação por ter recebido aquilo. E a felicidade em fazer o certo, né? Aí, beleza, saímos com o carrinho para ir até o carro, tinha uma senhora parada ao lado do meu carro conversando com um cliente, ela estava com um crachá, né? E uma papeleta na mão e tal. Aí eu falei, viu, a Alessandra falou para ela, a Alessandra que percebeu, ela falou, o que você é aqui? Ela era a gerente geral do atacadista. Quem mandava em tudo lá.
Aí nós falamos, é você mesmo que a gente quer falar. O menino chama Alex, aconteceu isso. Pois bem, entramos guardamos, ela continuou conversando, ela agradeceu e tal, continuamos conversando, entramos no carro, eu estava dando ré para sair, ela voltou, falou, viu, só me fala uma coisa, como é o nome de vocês? Alessandra, Jean, é porque eu vou falar no microfone. Eu vou falar nos alto-falantes, vou agradecer o Alex. Imagina como que o Alex não dormiu nessa noite de domingo, de felicidade. O tamanho disso, né? Às vezes o empresário está nos assistindo, não entende. Esse cara, certamente, ele vai só progredir em termos de entrega. Você falou uma coisa que a gente sempre conversa, né? Só existem duas esferas do comportamento de colaborador. Ou é incompetência, e se é incompetência, a responsabilidade é do gestor, isso, única e exclusivamente. E a segunda, ou é má fé. E com má fé, gestor profissional não negocia. Esse menino, que eu acabei de contar a história, certamente tem boa fé e competência. E é isso que nós buscamos nos times, né, Júnior? É isso aí. E tem uma coisa que eu falo muito, Jean, nem a palma da mão da gente, nem um dedo é igual ao outro. Então, no time, você sempre vai ter pessoas fora da curva. E tem que ser um exemplo para os outros. Há pouco eu falei que a gente tem exemplo de sucesso dentro da Nutrivale, que começou como Badeco do Badeco, igual eu comecei, e hoje está no comercial e vendendo muito bem e conquistando o seu espaço. E existem pessoas no time de desenvolvimento de mercado que a gente vê que é diferente, que é fora da curva também. Só que precisa entender o processo. Porque não é simplesmente chegar e chutar pro gol. Ninguém chega chutando pro gol. Existem casos, existe um Neymar da vida, existem jogadores que foram fantásticos. Mas é um processo de treinamento, de construção. Eles foram construídos. E uma coisa que é importante a gente falar, Jean, para a juventude é justamente isso daí, eles entenderem o processo. Há uns dias atrás, um dos profissionais que a gente tinha no time de desenvolvimento de mercado chegou na coordenadora dele, que na época era a Isabelle, ela estava me ajudando no comercial, vendendo no comercial e me ajudando no desenvolvimento de mercado. E ele chegou nela e eu recebi uma proposta melhor, se não pagar mais eu vou sair. Como ela era coordenadora, ela se vira, né? O solucionário que me ensinou isso, né? Você tem alguém para tomar decisão, ela toma, você fica quieto. E confia. E ela explicou para ele que o time é assistente nível 1, assistente nível 2, e para a evolução acontecer tem que estar preparado para assumir uma coordenação ou ir para o comercial vender. Ele, não muito satisfeito, mandou mensagem, falou que queria falar comigo. Num organograma existe comunicação direta e indireta, mas eu senti que ele tinha necessidade de falar comigo. Eu falei, eu não posso falar que eu não vou falar. Faz parte. A gente sentou e conversou, do mesmo jeito que ele falou para ele falou para mim, ele falou assim, eu recebi uma proposta assim, assim, ele começou falando assim, que dentro da empresa eu assumo mais responsabilidade do que algumas outras pessoas, então eu tenho que ganhar mais. Falei, peraí, aonde eu fui criado, a gente não pede para aumentar o salário, a gente conquista, e eu sempre falo isso. E aí depois ele falou que tinha recebido uma proposta e tal. Aí eu falei para ele, cara, não vou citar um nome, né? Cara, se a proposta realmente for boa, eu torço por você. E se Deus o livre não der certo, essa porta aqui vai estar aberta para você, porque você é um bom profissional para nós. Só que eu não posso te tratar diferente dos outros. Você está preparado para ser coordenador? Não. Você está preparado para assumir uma carteira para ser um consultor de venda? Não. Eu falei assim, então você está igual aos outros. Eu não posso te tratar diferente dos outros. E eu espero que você entenda isso de mim. Ele, não, eu entendo. Mas tá bom, então eu vou sair. Eu falei, as portas vão estar abertas para você. E ele saiu e não tinha outro. Agora que ele foi conseguir um serviço. E eu fiquei preocupado. Falei, cara... Mas eu não podia tratar ele diferente. Né? É uma coisa que a gente tem que ter essa consciência. Se eu tenho 5 assistentes técnicos e todos estão no mesmo nível, todos têm que ganhar igual. Importante isso, todos estão no mesmo nível. Aí, meritocracia. É a meritocracia, é o entregável. O entregável e recebível. E o fato dele ter saído abre os olhos para uma coisa, Jean. Se eu tenho uma pessoa no time onde ele acha que ele é melhor que os outros,
O que eu faço? Eu deixo ele ser melhor em qualquer lugar que ele quiser ser melhor. Porque ali todo mundo tem que ser igual. Eu falo muito isso, Jean. Da Dona Carmen. Você já ouviu falar da Dona Carmen? Sim. Da Dona Carmen, que faz os serviços gerais da loja. Até eu, todo mundo come arroz, feijão e farinha e ovo. Então ali dentro todo mundo é igual. A única diferença é que eu tive a coragem de empreender e sou o dono da empresa. Mas ela é igualzinho eu. Então não tem diferença. O Tim, que é o rapaz do estoque, ele é igualzinho eu. Então não tem que ter diferença, ninguém achar que é melhor do que ninguém ali dentro. Eu me comparo com eles, porque eu sou gente, sou ser humano igual a eles. A única diferença é que eu sou o gestor, sou o líder deles, só essa. Mas no final do dia, a hora que fechou as portas da Nutrivale, mas todo mundo faz as mesmas coisas. Pessoas. É isso aí. Muito obrigado, foi um grande prazer. Como é sempre, foi um aprendizado para mim. Muito obrigado por você estar aqui, trazer a sua história, por ter a disponibilidade de falar sobre isso, porque isso é falar do universo interno da sua história, né? Ou seja, porque tem a história do Júnior que as pessoas veem, e tem a história do Júnior que o Júnior viveu de verdade, né? É aquela, né? Vê as pingas, mas não vê o tombo, né? Todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo. Exatamente. Muito obrigado de você colocar isso pra gente, de ter essa confiança de novo. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado, é isso aí. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Foi e é muito, muito importante para mim, para a Nutrivale, para minha família solucionática. Você pode ter certeza disso. Participar do Pode Solucionar me deu um frio na barriga quando a Malu mandou mensagem. Eu falei, meu pai do céu, o que eu vou falar lá? Nunca tinha feito isso na minha vida, já nem... Aquele dia que eu gravei o trem aqui pra vocês também, eu quase morri. Eu gravei lá na fez loja. Muito bem, fez muito bem. Eu sempre tive uma dificuldade muito grande para oratória. Eu nunca fui tão bom. Mas você vai engrossando e você vai perdendo um pouco da vergonha, né? E foi muito bom estar aqui também. Igual eu falei, é importante estar aqui, né? Dividindo um pouco do que eu vivi, né? Deus quiser, eu vou viver muito mais. Então Amém. pouco. É pouco porque eu quero viver muito mais do que isso. E a palavra que eu queria deixar aqui é de gratidão. Gratidão primeiro a Deus, né, por tudo que Ele vem proporcionando na minha vida, desde o dia que eu nasci até hoje. Gratidão à Solucionática, por tudo que agregou dentro da Nutrivale e nas nossas vidas. Gratidão ao Jean, por estar aqui na minha frente, a gente está conversando, toda a equipe Solucionática. E gratidão aos clientes, aos amigos, aos funcionários, os parceiros. E é isso aí, só agradecer mesmo. Show de bola. Galera, vocês acabaram de presenciar uma grande história de empreendedorismo, uma história realmente inspiradora. Você que está ouvindo, quer empreender? Cara, faz com nobreza, faz com dignidade, com honestidade para consigo mesmo e para com todos que estão envolvidos nesse processo que talvez você esteja iniciando de empreender. Muito obrigado, mais uma edição do Pode Solucionar com o Júnior da Nutrivale, uma baita empresa do agro. Nós nos vemos na próxima edição do Pode Solucionar. A ideia está aí, bora fazer!